Oi, pessoa! Muito bem-vinda a essa palestra online. Ela vai ser veiculada lá no YouTube da nossa casa, a Casa Espírita Paula Ortiz, que tem a sede em Jacareí, no dia 9 de setembro de 2020. Eu estou demarcando essa data porque é importante daqui a um tempo, quando as pessoas forem escutar novamente, né? Todo mundo saber que a gente está numa época de pandemia, onde, dentro do possível, a gente está dentro de casa, se resguardando, cuidando da gente e dos nossos familiares. Então, esse tema de hoje, a coragem da fé, tem absolutamente tudo a ver com a nossa pandemia, tá certo? Falo nossa porque todos os seres humanos estão passando de uma forma ou de outra por todo esse percalço. E essa palestra está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, do item 13 ao item 19. No item 13, a gente vai ver um pedacinho do Evangelho de Mateus. E ele diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a visão de Marcos do ensinamento de Jesus. Foi ele que escreveu lá, ele escutou o que Jesus disse e escreveu em seu evangelho. Só que a gente pode pensar várias coisas, né? Eu falei assim, mas Jesus era um homem tão bom, Jesus era um espírito super evoluído, ele era um espírito perfeito, ele era um espírito puro. Como é que ele fala que esse negócio que ele vai renegar a humanidade? Então, antes da gente fazer ou tirar qualquer conclusão, vamos pensar um pouco o que é cada item da coragem da fé. Então, vamos falar a respeito do que significa a palavra fé. Como toda pessoa que tem dificuldade ou não sabe o que significa aquela palavra, recorre a quem? Ao dicionário, que é o pai dos inteligentes. Então, no dicionário Aldério, fé significa uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Maneira através da qual são organizadas as religiões. Excesso de confiança depositado em uma pessoa e também pode ser uma comprovação de uma situação, de uma afirmação. Exemplo, sua opinião demonstrava sua fé. Como a gente viu lá em cima, então a fé é uma convicção em algo abstrato. Algo que a gente não pega, algo que a gente não sente, algo que não tem peso e que eu não posso guardar num potinho. Então, será que a fé é baseada em suposições não reais? A fé não é real? Ela é só uma criação das religiões? Ela é uma criação só da nossa mente? Vamos ver isso. A gente sabe que há muito tempo tem essa discussão. A fé versus a razão. Como se elas fossem coisas muito à parte e muito separadas. Então vamos entender um pouquinho disso. Então a fé, ela é tida mais como a pessoa que acredita em algo. E geralmente acredita em algo invisível. Só que ela também traz uma esperança e um norte para o futuro. Essas são as definições que a gente encontra sobre fé. Já em relação à razão, a gente encontra definições como ligadas, né, ao pensar, ao raciocinar, ao estudar. Porém, a gente pode começar a ver que as duas não são tão díspares assim, que em vários pontos elas se encontram. Existe muita gente realmente que tem assim, tem fé, crê que, por exemplo, o pé de coelho vai dar sorte. Pode até ser que, dependendo
do nível do acreditar dessa pessoa, que o pé do coelho dá sorte, para ela dê as coisas corretamente, né? Pode ser que as coisas aconteçam. Porém, eu fico pensando no coelho, né? Coitado, o pé do coelho deu sorte para 4 pessoas e ele mesmo perdeu as patinhas, né? Então ele não teve sorte nenhuma com relação a isso, né? Enquanto que a ciência, no seu pensar, no seu raciocinar, às vezes também é tão fechadinha, só pensa daquele jeito, só raciocina daquele jeito, só estuda aquela determinada coisa, que também pode estar fechada, que também não pode ser a opinião totalmente correta. Por exemplo, se a gente pensar no que era a razão, o raciocínio, a forma de pensar lá no começo do século 7, 8, 18, são formas de pensar diferenciadas que nós temos hoje no século 21. Espero. Então, esse embate entre fé e razão parece que foi subdividido em 2 áreas. Primeiro, a fé ficou ligada à religião, à religiosidade. E, por outro lado, a razão ficou ligada só à ciência. Mas esse embate é muito antigo. Essas questões já eram realizadas desde lá dos gregos, dos romanos, dos cristãos. Então, tudo isso foi percorrendo séculos e séculos. Como está falando aí na figurinha, mostrando que a figurinha não fala, né? Mostrando na figurinha, a fé caminhava para um lado e a razão caminhava pelo outro. Porém, a gente tem que pensar se hoje em dia continua da mesma forma. E vamos lembrar que a gente está falando sobre a coragem da fé dentro da doutrina espírita. Então, vamos ver. Então, a gente vai pensar agora numa frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho deixou o seguinte ensinamento para a gente: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. Santo Agostinho era um cara religioso, certo? E aí ele traz para a gente um ensinamento que vai demonstrar que a fé e a razão podem sim caminhar juntas. Tanto é que hoje em dia a gente vê vários médicos e até existem disciplinas dentro do curso de medicina que falam a respeito da espiritualidade, da religiosidade dentro da medicina, que até um século antes aí era impossível a gente pensar. E aqui a gente vai lembrar a todo mundo, inclusive a mim, que a doutrina espírita é embasada na fé raciocinada. A gente vai descobrir por que e como essa fé se tornou raciocinada. Quem será que inventou isso, hein? Quem será? Todas as pessoas que são espíritas e que estudam a doutrina sabem muito bem que todo o arcabouço da doutrina espírita é baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, não fala que você não sabe, você sabe, sim. Todos os conhecimentos da doutrina espírita, tudo é embasado em Jesus e tudo que ele trouxe para a humanidade, certo? Bom, e esse Jesus, esse nosso guia, esse nosso mestre, esse irmão tão amado, ele falou para as pessoas daquela época, que algumas somos nós mesmos, né? Através de parábolas. E essas parábolas eram histórias que levavam raciocínio, lógica, para quê? Para que as pessoas entendessem os seus ensinamentos, que na época ele não podia falar tarará, tarará, tarará. Não, ele não podia contar exatamente do que era, porque o povo ainda era muito rude, não conseguia entender os ensinamentos do Cristo. Então, o que ele fazia? Contava historinhas. E aí, quando Kardec, que era cientista, que era educador, que tinha trocentos diplomas, falava mais de 8 línguas. Quando Kardec começou a sintetizar, a codificar essa doutrina, o Espiritismo
O que ele fez? Ele trouxe essa racionalidade de Jesus para o centro da nossa doutrina. Então é por isso que a gente diz que a doutrina espírita é uma doutrina baseada na fé raciocinada. A gente crê, a gente sabe das comunicações dos espíritos, porém a gente raciocina. A gente pensa naquilo que o Espírito está falando, a gente observa qual é a mensagem que o Espírito está trazendo, e aí então a gente tira as nossas próprias conclusões. A coragem da fé, que é o nosso tema hoje, né? A gente não pode escapar dele. Então, o espírita que tem dentro da sua doutrina a fé raciocinada, ele sabe no que ele crê e por que ele crê, principalmente. Porque a sua fé é baseada em conhecimento. Nós temos 5 livros da codificação, mais não sei quantos livros psicografados por Chico Xavier, mais trocentos livros psicografados por Divaldo e outros tantos médiuns que fazem as psicografias, certo? Então, não há como a gente negar o conhecimento da nossa fé. Não há como a gente negar, falar assim, esses espíritas, sei não. Não tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque a nossa opinião sobre a doutrina, ela é fortalecida, ela é embasada em estudo. O que nos dá coragem para dizer em qualquer lugar que a gente é espírita. Então, esse conhecimento, esse estudo nos fortalece. Não só para saber como é o lado espiritual, o que acontece depois que a gente desencarna, como acontece que a gente está lá no plano espiritual e aí a gente volta para este corpinho para passar por essas coisas. Por que a gente está nessa pandemia? Por que a gente resolveu pedir para nascer nesse planeta, nesse momento? Tudo isso, a doutrina espírita nos dá um norte. Tudo isso a doutrina espírita nos explica. Então, nós espíritas que estudamos, não adianta ir lá no centro Paulo Ortiz, sentar no salãozinho, escutar a palestra ou dormir durante a palestra. Eu ainda nem gritei, porque eu não sei se você está dormindo ou não, né? Aí não adianta só sentar lá, depois ir para a salinha, tomar passe e achar que é espírita. Isso não é espírita. O espírita real, de verdade, ele estuda. Ele lê o livro dos espíritos, ele faz o evangelho uma vez por semana, pelo menos, na casa dele. Então, a gente tem que sempre pensar que por ser uma fé raciocinada, nós temos obrigação, enquanto espíritas, de estudar, de entender. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu já li o livro dos espíritos algumas vezes. E toda vez que eu preciso fazer uma palestra e que eu vou procurar alguma coisa no livro dos espíritos, eu sempre encontro uma coisa nova. Sempre. Algo que eu passei batido, algo que eu não prestei atenção na época, algo que não me chamou a atenção e a gente faz, às vezes, uma leitura muito rápida e não faz um estudo real. Então, a gente tem que estudar. Isso é obrigação de qualquer espírita que quer se dizer realmente espírita. Na época em que Jesus andou pela terra, muita gente queria seguir. Muita gente pediu, mestre, deixa eu ser seu discípulo, deixa eu ir andar juntinho com o Senhor, porque eu quero aprender mais, né? Só que Jesus sempre falou a mesma coisa. Tire tudo que você tem, dê todos os seus bens aos pobres e aí me siga. E outra coisa era que cada um tinha que carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. Isso tem uma série de significações diferenciadas, né? Mas aqui na palestra a gente vai falar o seguinte. Isso não é palestra, isso é uma conversa, né? Quer dizer, uma conversa monólogo. Só eu falo e você aí do outro lado escuta. Espero que você me responda, tá? E se você quiser responder, você põe nos comentários. Ali de baixo, ó. Põe os seus comentários ali que a gente depois responde, tá bom?
Um pedacinho desse texto, desse capítulo, ele fala assim: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela má conduta para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da sua fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Olha que coisa interessante. Como Jesus já era um espírito que antevia as coisas que vão acontecer. Na época ele foi muito rechaçado, né, gente? Tanto é que botaram ele na cruz, né? Uma das piores torturas que eu acho que o ser humano, sei lá, nunca passei por isso, quer dizer, não lembro. Mas eu penso que deve ser horrível a gente passar por essa situação, né? E ele é um espírito puro que não precisava ter passado por nada disso. Ele veio aqui para nos ajudar, para nos ensinar e foi morto do jeito que foi, né? Então, quando Jesus fala que as pessoas vos odeiam, que as pessoas têm um mau julgamento de você, têm má vontade com você, é a hora de provar a sua fé. E olha que interessante, ele fala, você vai provar a sua fé? Sim, só que você não vai falar mal de ninguém. Não vai. As pessoas estão cegas, elas não entendem o que você está fazendo, elas não compreendem. A razão delas ainda não atingiu esse momento. Porém, você não vai falar mal de ninguém. Que interessante isso, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, as pessoas realmente às vezes não entendem a nossa fé. Eu tinha uma professora no ensino médio, faz muito tempo, que nem chamava ensino médio, né, gente? Chamava segundo grau, quando eu estudei. Tinha eu e um amigo na sala que éramos espíritas. E a professora sabia que a gente era espírita. Professora de matemática. Nunca vou me esquecer dela. E ela, quando ela era bem tradicionalista, na época, 300 anos atrás, né? Ela dava as continhas no quadro, cada aluno tinha lá que resolver, dava ponto, blá, blá, blá. E ela chamava, nós dois sentávamos um do lado do outro, né? A gente sempre foi muito amigo. E ela chamava assim, vocês dois que vêm fantasma, vem aqui resolver a questão. Era assim. Ela não compreendia a religião espírita. A gente até tentou conversar com ela, mas ela não quis saber. Ai, para com isso, eu não acredito nesses negócios que vocês veem fantasma, não, né? E olha que interessante. Ela era uma pessoa muito legal, era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito pra frente, mas na questão religiosa, ela não queria nos entender e não queria compreender o que era o espiritismo, né? E a gente tirava de letra, tirava o sarro dela de boa e os outros alunos também, né? Então a gente nunca falou mal dela, a gente nunca brigou por causa da nossa religião. Porque se em algum momento ela chamasse a gente, do fantasma, vem aqui. E se a gente brigasse com ela, o que a gente ia demonstrar? A nossa postura seria do real espírita? E olha, a gente tinha 15, 16 anos. Faz tempo. Então a gente sempre tem que pensar até que ponto as pessoas nos compreendem ou não, e se elas não compreenderem, sinto muito. E se acontecer uma situação em que eu tenho certeza que se eu falar que eu sou espírita, eu vou criar uma grande confusão. Como é que a gente deve se portar? Então, a primeira coisa é que tem várias formas da gente dizer exatamente a mesma coisa. Talvez você consiga um jeito. Agora, se você observar que vai realmente causar uma confusão, um problema, a pessoa vai ficar ressentida, sei lá, são tantas situações que podem acontecer na vida da gente, né? Talvez o silêncio seja melhor naquele momento. Até que quando pintar uma oportunidade ou quando aparecer uma nova chance, a gente possa dizer. Porque uma das coisas mais fortes que Jesus nos ensinou
foi a caridade e foi o respeito ao outro, né? E dentro do espiritismo a gente sempre bate nessa tecla. Respeito às crenças, respeito às religiões. Todas as religiões levam a Deus por um caminho ou por outro. Não é que o nosso esteja certo e o deles estão errados. Não é que o caminho deles esteja correto e o nosso esteja errado. Cada um segue pelo caminho que lhe diz o coração. Então, se você sentir naquele momento, pode deixar. Deus não vai renegar você. Jesus não vai renegar você junto a Deus. Ele vai entender que foi o momento, que foi a ocasião em que você não pôde falar. Mas vão aparecer outras coisas, outras chances, outras oportunidades que você vai poder falar que você é espírita. E para a gente amarrar esse tema, a coragem da fé, a gente tem sempre que pensar uma coisa. Não adianta bater no peito, sou espírita, sou kardecista, né? Não adianta. O que vai mostrar para a gente e para as pessoas que nós somos espíritas são nossas ações. Eu acho que você também já passou por algumas vezes em que as pessoas chegam e falam assim: ah, deixa eu te perguntar uma coisa, você é espírita? Pela sua atitude, pela forma de falar, pela forma de até de acolher o outro, né? Então não é só falar que é espírita, são as nossas ações que demonstram. E a doutrina espírita nos mostra, nos fala, nos encaminha para a gente viver os ensinamentos de Jesus, que não são fáceis. Não são fáceis. Quantas vezes a gente tem vontade de meter a língua no outro? Quantas vezes a gente tem vontade de sair no tapa? Só que tudo isso já foi lá para trás. A gente não precisa mais ter esse tipo de atitude. Hoje a gente sabe que a fofoca não nos leva a nada. Hoje a gente sabe que a gente tem que ter coragem de não falar mal da pessoa. E isso é muito difícil, porque a língua já está desse tamanho para fora para falar mal. A gente precisa ter coragem para falar bem de quem a gente não gosta tanto. Isso é bastante complicado, ainda para algumas pessoas. Outras já tiram de letra e para elas são super tranquilas. Todas as outras pessoas aceitam como elas são, super sossegado. Mas nem para todo mundo. E essa atitude exige que a gente tenha coragem de fazer com que a nossa fé realmente seja realizada. Coragem é enfrentar o acontecimento. Mas de que forma que eu vou enfrentar as coisas que acontecem? Com raciocínio, com lógica, procurando outros caminhos, porque às vezes tem situações que são difíceis da gente achar uma saída. E é nesse momento também que a gente vai ter muita coragem e utilizar a nossa fé raciocinada. A gente vai acreditar que os espíritos superiores estão do nosso lado, a gente vai acreditar que a gente fez o nosso melhor, que a gente está fazendo o nosso melhor e a gente vai usar o nosso raciocínio para ver se não existe uma outra forma de a gente escapar daquela situação. Escapar ou enfrentar, óbvio. E principalmente a fé nos possibilita a gente passar por todas as coisas ruins que nos acontecem, que tentam tirar a gente do caminho do bem, e que são várias, que a gente passe com equilíbrio. A fé nos dá isso. Nos dá um suporte emocional, energético, mental, para que a gente possa ultrapassar essas coisas. E quando a gente precisa da coragem de ter fé real naquele momento, a gente vai mostrar quem a gente é. Porque coragem e fé mostra o caminho da evolução. Mostra o caminho onde está a nossa evolução. Em que ponto nós estamos da escala evolutiva.
Isso é tudo muito interessante. Então, tenhamos coragem, tenhamos fé e tenhamos a coragem da fé, porque a coragem da fé é a coragem no que a gente acredita, é na coragem do que a gente sabe que realmente vai nos ajudar a nos tornar seres humanos melhores. E é isso que o nosso planeta tão querido precisa. O planeta é excelente, o planeta é lindo. A gente precisa de pessoas melhores. Que eu possa me melhorar a cada dia e que você também possa se melhorar a cada dia e a cada situação. E agora que a gente já falou da fé, da coragem, então nós vamos fazer um passo virtual e as vibrações deste dia. Nós vamos, quem se sentir à vontade, fecha os olhos, quem não se sentir, tudo bem também. Eu vou fechar os olhos porque eu me concentro um pouco melhor. Então, nesse instante, nós vamos pedindo a presença dos nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Vamos pedindo aos nossos mentores que nos envolvam com o seu amor e vamos pedindo a sua ajuda para que nesse momento, onde estivermos, nossa casa, nosso trabalho, na condução, que a gente possa nesse instante elevar o nosso pensamento, nos unirmos com as equipes espirituais de limpeza. Vamos pedindo para essas equipes limpando todas as nossas paredes, o nosso teto, o nosso piso, chegando até a fundação da nossa casa ou onde estivermos. Vamos imaginando que essas energias vão subindo vertiginosamente e passando por todos os objetos, por todas as roupas, por todas as águas, alimentos, pessoas, animais, plantas. Essas energias vão desligando tudo que possa ser energeticamente desligado nesse momento. Vamos então, vibrando nesse instante, por nós mesmos. Vamos imaginando esses irmãos espirituais que agora nos envolvem. Essas energias salutares vão entrando pelo topo da nossa cabeça, vão percorrendo toda a nossa região cerebral, vão passando pela garganta e vão desligando tudo que possa ser desligado. Essas energias vão chegando até o nosso cardíaco, vão desligando as energias negativas que o nosso cardíaco puder ter. Essas energias vão descendo até a região do nosso estômago, até a região dos nossos órgãos internos básicos e vai percorrendo as nossas pernas até os nossos pés, desligando tudo que possa ser desligado. E essas energias vão subindo pela parte de trás das nossas pernas, percorrendo todas as vértebras das nossas costas, pelo pescoço, pela cabeça e vai fechando novamente em cima da nossa cabeça.
E vamos vendo os nossos mentores e as equipes médicas colocando em nós os medicamentos necessários que vão preenchendo o nosso corpo de luz, preenchendo o nosso corpo de paz e de muito amor. E essas energias se expandem de dentro do nosso corpo, fazendo uma cúpula protetora, para que possamos passar pelos ambientes sem sermos atingidos pelas energias negativas. E vemos as equipes médicas tratando um por um de todos nós, aliviando as nossas dores mentais, nossas dores físicas, nossas dores emocionais. E nesse instante, frente às equipes médicas, vamos pedindo que eles possam emanar as energias para todos os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham nos hospitais, todas as pessoas. Que essas pessoas possam ser blindadas, que essas pessoas possam receber todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Que essas pessoas possam receber energias que lhes deem forças para continuar o trabalho bem feito e com amor. E que essas energias os cubram de energias salutares, mentais e físicas. E vamos pedindo nesse momento que essas energias salutares possam ser distribuídas por todo o nosso Brasil. Vamos imaginando o contorno do nosso país envolto em muita energia salutar. Vamos vendo essas energias de saúde preenchendo todos os estados, cada lar, cada lugarzinho, cada rua, cada espaço do nosso país sendo preenchido com luz de saúde, com luz de amor e com luz de paz. Vamos pedindo para essas equipes que possamos subir mais ainda o nosso pensamento e vamos nos encaminhando até Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Vamos pedindo a Jesus nesse momento que envolva todo o nosso planeta com o seu amor. Jesus é o governador planetário da Terra. Desde o seu início ele está aqui. Vamos pedindo ao Mestre que ele envolva o nosso planeta com energias de saúde, com energias de paz e de tranquilidade. E com Jesus nós vamos pedindo a ele que nos leve até Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Vamos pedindo a Deus que o seu olhar misericordioso se volte para o planeta. Sabemos que nada acontece sem que o Senhor o permita. Que a humanidade possa crescer e evoluir nesta transição planetária. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E Deus amado, receba nossa gratidão. Nossa gratidão pelo nosso corpo físico. Nossa gratidão por estarmos vivos. Nossa gratidão por estarmos aqui nesse momento. E que possamos, Deus, ser um fósforo de luz para acolher quem precisar, para acolher a quem nos achegue, para que possamos vibrar amor e contribuir
para que essa transição planetária possa chegar aonde devemos, para que possamos nos tornar melhores pessoas. E que assim seja, e graças a Deus. Fiquem bem, se cuidem. Se precisarem, procurem no site, tem um telefone que vocês podem ligar e marcar com um trabalhador da casa para conversar, para se abrir, para colocar suas angústias, e você será muito bem recebido e ouvido, sem julgamentos, só com amor. Fiquem bem e, se possível, fiquem em casa.